Qual que é o meu propósito com esse canal? Basicamente, o meu objetivo é ajudar você. É tornar o mundo um pouquinho melhor, ou pelo menos, quem sabe, a sua vida melhor. Não podemos esperar do governo, esperar de outros indivíduos para conseguir aquilo que desejamos. Eu trabalhei por muitos anos no mercado financeiro e estudo economia há mais de 10 anos. Então, fica comigo até o final, que hoje eu vou te explicar o porquê que eu tô aqui e como que eu posso te ajudar. Meu nome é Luan Trevisan, sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser mistério. Ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Essa frase ela foi dita por um economista que eu gosto muito, Ludwig von Mises. E é basicamente o que eu acredito. Para quem não sabe, eu tenho TDAH e aonde que isso entra na história do propósito do canal? Bom, o fator de eu ter TDAH, não estou falando isso para me fazer de vítima, mas é porque isso define quem eu sou. Define qual foi a minha experiência ao longo do ensino médio. Eu sempre fui muito crítico ao modelo de educação. Eu não via sentido porque aprender aquele animal chamado esponja. Pô, baita animal desnecessário. Eu não via sentido em Bhaskara. Sequer sabia que eu tinha aptidão para matemática, para exatas. Porque o colégio era tão chato, tão maçante, Bhaskara era tão desinteressante, que basicamente eu não tinha interesse. E eu sempre critiquei esse modelo. Sei lá, com 15 anos de idade, eu gostaria de montar um colégio para treinar a habilidade das pessoas. Seja aquilo que elas querem aprender, se desenvolver, se descobrir. Culinária, música, entre outras coisas que eu pensava quando eu era adolescente. E eu sempre pensei em ter um estilo de vida muito diferente. Um estilo de vida onde eu pudesse desfrutar da minha liberdade, onde eu pudesse ter conforto, principalmente independência e liberdade. Por quê? Bom, porque são os valores meus. É meu princípio. E eu segui de acordo com isso. No colégio eu me dedicava muito a andar de skate, a jogar xadrez, a jogar futebol, tudo menos colégio. Um belo dia, para quem sempre estudou economia desde o ensino fundamental e médio, por hobby, eu demorei a identificar que aquilo era um estudo. As coisas que eu pesquisava na internet, na minha cabeça era só hobby. E era o que eu pesquisava, empreendedorismo, economia. Eu não gostava de física e sociologia no colégio, mas eu percebi que com 16, 17 anos eu estudava muita física, filosofia, que aquilo não era nos ensinado no colégio. Eu sempre fui muito autodidata e muito crítico à educação. A maior frustração na minha vida foi ter entrado numa faculdade. Acho que o caminho natural era ter feito economia. E assim eu ingressei na estadual. Já sabia que eu teria meus problemas antes mesmo do primeiro dia de aula, então, por conta disso, por saber que a educação, infelizmente, ela é muito ruim no Brasil e que provavelmente a economia não ia me dar dinheiro, eu fazia 2 cursos ao longo do primeiro ano, engenharia civil e economia à noite. Enquanto isso, eu tentava descobrir aquilo que realmente eu gostaria de fazer. Bom, larguei engenharia no primeiro ano. Qual que era o problema? Eu vi que eu gostava do primeiro ano de engenharia. Ninguém gosta do primeiro ano de engenharia. Eu gostava de física, de matemática, da química. Era isso que eu gostava. E eu não me via na obra. Economia, de fato, sempre foi o tema hobby na minha vida. E eu nunca parei por muito tempo de pesquisar, de entender, de me atualizar. É realmente a minha paixão. Só que o que eu pesquiso de economia não é nos ensinado na faculdade. E é aí que mora o problema. Foi aí a minha frustração. Foi ver que os professores estavam ali pelo salário, pelo comodismo, que alguns não iam para a aula. Outros usavam da aula para militar. Às vezes faltava papel higiênico no banheiro. Mas a professora ela parava a aula para defender político corrupto. Ela fugia da grade. E a grade já não era lá grandes coisas, como eu disse. O que eu estudo de economia não é muito o que você aprende numa faculdade. Não somente, ela ainda pede apoio à greve. Greve que prejudica os alunos, que deixa os alunos na mão. E a greve não é para pedir papel higiênico. Era para pedir aumento de salário. O Luan, desde 2017, na faculdade, alertava tudo o que aconteceu.
preço do dólar, o preço do Bitcoin, a situação fiscal que íamos viver. Eu alertava que não poderíamos confiar no INSS. Tá aí, esse ano a bomba explodiu. Sabia disso? Não, eu não sei de tudo. Só que o que eu sabia é que esquema de pirâmide não para em pé. Então era muito óbvio. Enquanto isso, os professores militavam. Tinha uma que toda aula ela militava. Como eu sabia que eu iria largar o curso, só achar aquilo que eu gostasse de fazer e no dia seguinte eu estava fora, assim eu fiz. Quando a empresa me disse, sim, Luan, se você passar na prova, que tem que ter as certificações e tal, você tá dentro. Eu larguei a faculdade para estudar para a prova. Não foi nem... Poderia ter errado na prova, não ter sido contratado. Mas ali eu descobri o que eu queria fazer, onde eu ia estar e como que aquele lugar ia colaborar com o meu aprendizado. Eu dei all-in, larguei a faculdade para estudar para uma prova no mercado financeiro. Como eu sempre disse, eu sabia que eu ia largar na medida que eu achasse. E bom, trabalhei, fui feliz por muitos anos, até toda essa questão de burnout. O checkmate veio quando uma professora militava, e eu sempre fazia ela tentar voltar para a aula. E dava meus pitacos e minhas previsões econômicas. Ao acreditar nas pessoas mais inteligentes que eu conheci, sou grato, e me ensinaram muito. Eu precisava viver toda essa experiência. Só que em economia, eu quebrei com o que eu acreditava. Eu ignorei o Luan do passado. E aí eu comprei Brasil. Às vezes cheguei a perder dinheiro em algum ativo ou outro. E, obviamente, isso me dói, até porque o dinheiro não é meu. Foi aí que eu mandei um e-mail para a professora. Porque vários bancos, muitos gestores, muito da galerinha do mercado financeiro pensa como consenso. Porque o coleguinha pensa igual ou porque ele veio da educação. A educação, ela é o grande mal no Brasil. E ao perder dinheiro, eu mandei um e-mail para uma professora. Para quem já estava em burnout, em estresse, foi o suficiente para me deixar em pânico. Sim, ela e o esposo dela, que na época, em 2017, ganhava acima de 43 mil reais e não dava aula, militava, uma aula sim, a outra também, levou esse e-mail, um monte de coisa para a polícia. Foi aí que veio um boletim de ocorrência nas minhas costas. E ela não mandou, tendo meus contatos, meu endereço, esse boletim na minha casa. Ela mandou na porta da empresa. Não contente, o seu esposo, que na sala de aula se comporta como um ditador, ele bateu na porta da empresa várias vezes. E eu já estava com pressão para ir para o escritório, já estava em burnout, em estresse, porque não estava mais me satisfazendo no quesito aprendizado. Eu parei de pensar como um consenso, então também não queria estar no mesmo ambiente e influenciar certas pessoas a pensar como eu. Acho que talvez isso não seria tão salutar para a empresa. E eu respeito muito a empresa, novamente, eu sou grato a ela. Então eu queria ficar na minha. E principalmente pelos meus valores de liberdade. Juntou tudo isso, me causaram pânico. Só que o Luan, que sempre pensou diferente, que sempre quis se envolver com a educação e nunca de fato tinha colocado o pé nesse nicho, que desde pequeno eu queria escolher um estilo de vida totalmente diferente, me vi como um robô, aquilo que eu sempre critiquei. Novamente, o mercado financeiro foi essencial. Sem isso, eu não teria tanto conhecimento para passar para vocês. Só que em dado momento eu me vi sendo um robô. Então eu tô aqui hoje para devolver ao mundo tudo aquilo que me foi dado. Grande parte das coisas que eu sei eu aprendi na internet. Então é compartilhar com vocês, para que vocês tomem a melhor decisão. É levar informação de qualidade. É falar aquilo que outros canais de mídia não falam. Porque o jornalista ele tem que ganhar a velocidade do clique e não da qualidade. Porque o professor de economia tem alguns que têm amor, mas muitos estão lá por comodismo, estão lá para militar e sequer conhece, por exemplo, uma escola austríaca, que é a única escola de economia capaz de justificar todas as crises. Sim,
Eles perdem muito tempo fazendo um mestrado e um doutorado. Por exemplo, em Keynes, que foi refutado há muitos anos pelo austríaco da economia austríaca, Hayek. Hayek ganhou o Nobel fazendo isso, apenas invalidando toda a teoria de Keynes. O cara passa a vida inteira, mestrado, doutorado, estudando em conteúdo que, enfim, é provado que não funciona. Por quê? Porque na prática, esses títulos lhes dão um aumento de salário. Não é pelo conhecimento, não é para te passar a melhor informação, não é para te educar, é simplesmente para ganhar mais. E bom, eu não sei se um dia eu vou ganhar um dinheiro com esse canal. Quero, porque quanto mais dinheiro eu ganhar, mais eu vou fazer. Mais tempo, mais energia, mais recursos. Só que eu não tô aqui por isso. Eu tô aqui para te contar o que ninguém te conta. E eu tô aqui porque eu me vi sendo um robô. Eu quero explicar para vocês, além do meu conhecimento em finanças, ser exemplo de um estilo de vida mais salutar, de um estilo de vida diferente. Mostrar que o indivíduo que tem certas habilidades específicas, sei lá em que área, pode dar a cara a tapa, vir para a internet, ajudar outras pessoas e se proteger agora do Brasil, porque ele ganha um dinheirinho em dólar. Então esse é exemplo de empreendedorismo. Ser exemplo de propósito, que hoje virou uma palavra clichê. E ajudar a sua vida. Passar todo o meu conhecimento em economia, finanças, tudo aquilo que eu estudei há mais de décadas, e olha que eu nem tenho 30 anos, passar para você de graça. Porque fizeram isso por mim. É dar voz ao Luan de 15, 16, 17 anos, que criticava o sistema e queria mudar. Porque sequer eu sabia do meu TDAH naquela época. Mas eu tinha certeza que o colégio não serviria de muito. Um exemplo. Você não é ensinado finanças. Depois o INSS quebra e você não se aposentou. Que triste. A expectativa de vida subiu. Agora vamos ter que fazer uma reforma e talvez na tua hora de se aposentar, os homens com 90 anos e as mulheres com 85. Imagina só. O colégio não agrega. Ele não te ensina a descobrir seu propósito. Ele não te ajuda a desenvolver suas melhores habilidades. Na grande maioria das vezes não é legal. E aí você entra numa faculdade perdido. Ou vai trabalhar, só que não aprendeu a declarar o imposto. Ah, mas eu posso pagar um contador. Poxa, é um custo a mais. Só que ainda assim, se você tiver esse acesso, eu recomendo que tenha um bom contador. Se o teu contador fazer errado, quem paga é você. A multa vai para você e, dependendo do caso, pode até ter pena de prisão. E você não aprendeu. Você não aprendeu relações básicas de direito. E aí você não sabe onde o teu direito começa, aonde começa o do outro. Eu quero te ajudar de graça. O casal que ganha 43 mil em dados de 2017 lança um BO de ameaça, sendo que eu nunca fui na porta do emprego dele. Ainda se fosse, ele é concursado e não pode ser demitido. Mas quem me ameaçou foi ele. E quem causou dano foi ele. Porque eu entrei em pânico. Claro, grande parte não foi ele, porque eu já estava numa situação de burnout, eu já estava infeliz em não estar seguindo o meu propósito, e não estar seguindo aquilo que eu acredito, e me ver como robô. Mas o checkmate foi ele. Então eu quero fazer de graça. E se eu ganhar muito dinheiro, que bom, porque eu vou poder fazer mais e melhor. Ser exemplo, mostrando que as pessoas podem empreender online com aquela habilidade que Deus lhe deu. Ou te ajudar nas finanças, para que você não dependa do INSS. Para que você não faça igual eu, de pensar como a média, negligenciar, ter pouco dólar e muito dinheiro em real, e aí do nada a gente solta um condenado na cadeia e você vê seus ativos derretendo. A Bolsa do Brasil, nos últimos sei lá quantos anos, ela não recupera seu valor. Em real, sim, porque toda vez que o governo imprime mais dinheiro, esse dinheiro vale menos. Então, em real, está nas máximas. Mas em dólar, que é basicamente o dinheiro do mundo, estamos perdendo dinheiro desde 2008. O retorno é medíocre desde os anos 2000, desde 2002. Não repõe, por exemplo, a inflação do dólar. Essa é a situação do Brasil. Esses foram os investimentos no Brasil nos últimos anos.
E isso, muita gente do mercado não fala. Isso, os professores não têm base para te ensinar, não sabem. E é essa informação que eu quero te levar. Com isso, eu espero que você possa usar suas habilidades e ganhar dinheiro na internet, fazer como eu, e ganhar em dólar. Ou, principalmente, parte da sua poupança que você invista e invista de uma forma correta para não depender do INSS. E eu vou além. Eu vejo muito canal na internet batendo, falando, olha, eu tenho que poupar, como se a vida financeira fosse algo torturoso. Eu quero mostrar que pode ser mais leve. Que você consegue viver a vida e ainda assim se aposentar. E ainda assim realizar seus sonhos. E ainda assim ter seu momento de lazer. Eu não posso ser prepotente de achar que eu vou mudar o mundo. Só que eu sei que eu posso mudar a minha vida. E eu posso te ajudar a mudar a sua. Só que isso depende de você. Eu não consigo te carregar nas costas. Se desse, tenha certeza que eu iria fazer isso. Só que não dá. Então, para mudar a sua vida, para que eu possa te ajudar, inscreva-se nesse canal se você chegou até aqui. Deixa o like, porque quanto mais engajamento, quanto mais resultado, mais motivação eu tenho em fazer isso. Comenta o que você quer ver, como que eu posso te ajudar. E eu já começo te ajudando. Como? Bom, eu fiz anos de economia na faculdade formal, não aprendi nada. Um livro de 120 páginas mudou a minha vida. E não que eu seja alguém para acrescentar ao trabalho de Mises, só que simplesmente ele morreu e não viu certas coisas. Então, eu não fiz a leitura, mas eu li cada capítulo, reli, eu já reli esse livro um monte de vezes. E fiz uma série por capítulo, tomando a liberdade de acrescentar certas coisas. A crise recente que os argentinos passaram, o que estamos vivendo agora, alguns exemplos de Brasil. Então assiste essa série até o final, que é tudo que o teu professor não te falou. Que é menos de 2 horas a série completa e você aprende economia de verdade. E digo mais, uma economia simples, didática. Não que eu seja um melhor professor, mas é que eu fiz com vontade, eu fiz com amor, eu fiz com carinho, eu fiz por você. E porque Mises é genial. Eu comecei o vídeo parafraseando Mises. Ideias, somente ideias, podem levar à luz à escuridão.